Esse vídeo deve estar saindo no momento um pouco depois do que habitualmente ele sairia, mas é porque esse filme aqui definitivamente merecia um tempo maior para digestão, né? Tem muita coisa a se comentar aqui. Pânico, ou informalmente conhecido também como Pânico 5, é com certeza um dos lançamentos mais aguardados do gênero horror em muitos anos, já que é uma espera de mais de 10 anos, né, entre ele e o filme anterior, o quarto filme, que foi lançado em 2011, e naturalmente tem muita coisa a se comentar sobre ele, mas o que é interessante é como que ele me deixou pensativo tanto em relação ao gênero, quanto em relação à franquia, e mais ainda com relação ao estado do cinema e da indústria nesse momento da gente, nessa era de final de 2010 para começo dos anos 2020. Bom, antes de começar a entrar em detalhes sobre o filme, eu vou lembrar você que por acaso ainda não fez isso, se inscreva aqui embaixo no canal, deixe o seu like aí embaixo também, porque isso ajuda muito o canal a crescer e o YouTube a recomendar o vídeo para outras pessoas, e deixe também o sininho das notificações sempre ativado aí embaixo, porque aí você vai ser notificado todas as vezes que a gente postar vídeos novos aqui. E você pode inclusive acompanhar outros comentários meus, tanto na minha conta do Twitter, quanto no meu Letterboxd, em que eu tô sempre postando comentários sobre os lançamentos ao longo das semanas. Olha, vamos ser sinceros sobre uma coisa aqui, eu acho normal que as pessoas critiquem as franquias por se alongar além do necessário. A própria franquia Pânico durante 26 anos serviu para isso, para ficar comentando esse tipo de coisa, entre outras coisas, claro. Mas essa franquia em particular, ela não é tão esticada assim. Se você for olhar o primeiro filme, que foi lançado em 96, foi aquele estrondo sem tamanho de bilheteria, de crítica e tal, e aí logo em seguida lançaram o segundo, demorou aí alguns aninhos para lançarem o terceiro, que chegou aos cinemas em 2000, e só 11 anos depois o quarto foi lançado, e agora, de novo, 11 anos depois, foi lançado o quinto. E o que é muito interessante nisso é que são estados diferentes do gênero, né? Nos anos 90 você tinha muita coisa a se comentar ali de repetição de slasher, que é o que Pânico fez, né? Ele serviu basicamente para dar uma resposta à deterioração gradual do slasher no cinema, especialmente entre o final da década de 80 e o começo da década de 90, com várias continuações mequetrefes e filmes originais que não emplacavam em nada. E depois, mais pra frente, eles foram comentando, obviamente, as sequências, como foi o caso do segundo filme. O terceiro já foi o mais irregular de todos até aqui, na minha opinião, e eu acho que é uma coisa que muita gente pensa também, mas eu acho que, entre outras coisas, porque ele não tinha muito mais a acrescentar naquele momento específico ali. E o quarto filme, por outro lado, justamente por conta dessa distância toda, tinha muita coisa a atualizar dentro do horror e fez isso muito bem, diga-se de passagem. É um filme que, na revisão, ele cresceu muito comigo. E esse quinto filme, finalmente, ele teria, em tese, muito mais coisa a comentar, né? Quer dizer, mais coisa ainda a atualizar no gênero do que o filme anterior, justamente porque de 2011 para cá muita coisa mudou, tanto de um ponto de vista tecnológico, quanto de um ponto de vista do estado do cinema do gênero, né? O horror de 2014 e 15 para cá passou, afinal de contas, por uma revitalização considerável. Não vou falar uma renovação, porque aí eu vou estar sendo hipócrita, mas com certeza passou por várias discussões novas aí sobre ele e passou também por um momento de prestígio considerável. Aliás, esse quinto filme já começa falando sobre isso, né? A primeira cena dele, que é aquele momento tradicional que todos os filmes têm, aquela cena de abertura que estabelece o mood e estabelece quais são as novas reinvenções que eles vão fazer, já deixa bem claro que os dois diretores da vez, que são o Matt Bettinelli-Olpin e o Tyler Gillett, eles estão muito cientes do novo momento do gênero. O Wes Craven morreu, afinal de contas, em 2015, e o filme é dedicado para ele, que comandou os 4 capítulos anteriores e que é responsável por as 2 grandes franquias da história do slasher, ou pelo menos 2 das maiores, que são A Hora do Pesadelo e Pânico, né? Aliás, esses 2 diretores que comandaram também uns anos atrás aquele Casamento Sangrento, que é um filme que eu acho um pouquinho superestimado, eles demonstram aqui bastante competência, tanto de um ponto de vista assim, de entender os preceitos essenciais de Pânico, quer dizer, eles não tentam de maneira nenhuma fugir de nada que o fã já está esperando de um filme da franquia, então ele é essencialmente um quinto filme de Pânico, como deve ser, né, no sentido tradicional da coisa. E também tem uma perspectiva formal um pouco mais elegante, vamos dizer assim, do que os outros. Pelo menos eles buscam aqui uma autoconsciência espertinha que está muito explícita na decupagem. Por exemplo, tem um momentinho bem espertinho aqui em que o personagem do Dylan Minnette, que é um dos adolescentes da vez, está sozinho dentro de casa e a gente fica o tempo inteiro esperando aquele susto vir, e as indicações sonoras deixam bem claro que o filme está realmente querendo trollar a gente, e aí ele fica abrindo a porta do armário, fechando, abrindo a porta da geladeira e fechando,
né? E em momento nenhum o susto vem da maneira como a gente supostamente espera. Então esse tipo de truque de decupagem, né, de fazer o espectador entender que o filme está muito ciente de todas essas regras, de todos esses clichês, é uma coisa que eles fazem com muita competência e, diga-se de passagem, fazem de maneira bem segura também, e eu já vou chegar mais nesse ponto específico da segurança do filme. Eles também têm um trato bem forte com a violência, então, como se comentou muito antes do lançamento, esse aqui é com certeza o mais violento, pelo menos o mais gráfico dos 5 filmes, mas claro, eles não conseguem fugir do fato de que, por mais que a violência esteja ali caprichada, o elemento do terror, do medo verdadeiro com relação a isso, né, o senso de mistério, ao longo de 26 anos já se esvaíram consideravelmente, né? Isso é uma coisa que esse filme não tem nem muito para onde correr, e diga-se de passagem, eles não querem correr muito mesmo não. Ao invés disso, ele se atém de maneira muito honesta, diga-se de passagem, ao que sempre foi a verdadeira graça de Pânico, que é o jogo, né, que é a brincadeira. É você descobrir quem é o assassino no meio daqueles personagens e você sabe que sempre vai ser um daqueles jovens ali, ou um não tão jovem, enfim, qualquer que seja a pessoa que esteja circundando os protagonistas. E no caso tem-se o grupo de adolescentes centrais, liderados, vamos dizer assim, por uma menina que logo no começo a gente descobre que tem um passado que a conecta a um dos personagens do primeiro filme, de 96, e, claro, temos de volta os 3 personagens icônicos da franquia, o Dewey, a Gale e a Sidney, interpretados respectivamente pelo David Arquette, pela Courtney Cox e pela Neve Campbell, que estão muito bem, aliás, eles parecem estar bem confortáveis assim, em retornar com esse peso, né, do legado deles. E aí que está uma questão que eu acho interessante, assim, que é aí que eu quero chegar na coisa da segurança. Esse filme, se você para pra pensar, ele dialoga muito mais com certas tendências que estão em voga no cinema da indústria mesmo de Hollywood, cinema de modo geral, de grandes franquias, do que propriamente com qualquer tendência do terror. Por que eu estou dizendo isso? Porque Pânico, na verdade, sempre foi uma franquia de metalinguagem, de esperteza. Não dá para acusar eles de ficarem fazendo muita sacadinha uma atrás da outra, porque é para isso que existe essencialmente a franquia, ainda que eles tratem os personagens com muito respeito. Mas nesse filme aqui, tudo chega num ápice, né? Num suprassumo, vamos chamar assim, de esperteza. Porque a gente está num momento do cinema em que tudo realmente é muito mais esperto do que em 2010, 2011. Né? Pânico, muitos anos atrás, estava, vamos dizer, à frente dos outros filmes, no sentido de ficar pensando sempre na metalinguagem, quando de uns anos para cá a metalinguagem virou regra no cinema. Né? Tanto em franquias gigantescas e organizadinhas como as da Marvel, né, do MCU, quanto em filmes galhofa e deliciosos como Deadpool. Né? Quer dizer, a autoconsciência virou regra. Então o que Pânico tem que fazer, o que Pânico 5 no caso tem que fazer, para não ficar, vamos dizer, boiando no meio disso, é ser ainda mais esperto do que todos os outros. Então o filme inteiro se coloca como quem está a um passo à frente do público. Então se você acha que o filme vai cair num clichê específico naquele momento, ou ele abraça esse clichê dando uma piscada bem grande para você, né? Para dizer, a gente sabe que a gente está usando isso, mas a gente usa porque a gente pode, porque a gente quer e porque você quer ver, né? Ou eles subvertem e fazem uma outra coisa naquele momento. É inevitável que isso irrite muita gente, né? Essa extrema autoconsciência está chegando num ponto de saturação no cinema recente que até Pânico pode acabar sofrendo um pouco desse hate. Mas eu acho que do jeito como eles fazem aqui é muito dinâmico, já que afinal de contas está tudo atualizado dentro dessa dinâmica de blockbuster moderno, de requel, né? E aí que está a explicação de o filme não ter o 5 no título. Quer dizer, se a ideia aqui é fazer uma requel autoconsciente, nada mais justo do que, por exemplo, citar Star Wars, o Despertar da Força, e demonstrar que eles sabem muito bem de quais são as regras da requel, né? Quer dizer, você traz de volta personagens antigos, mas você adiciona uma camada considerável de tensão, você adiciona violência, você adiciona risco, já que você está lidando com a nova era, então você pode fazer certas coisas com certos personagens e pode adicionar, claro, uma série de personagens novos que mais pra frente podem gerar suas próprias mitologias. Tudo isso coloca esse filme, então, num lugar de segurança considerável. Quer dizer, ele não chacoalha a franquia. E eu acho que Pânico nunca foi chacoalhado de verdade. Ao longo de 5 filmes não tem um que, de fato, mexa as coisas e desorganize tudo. Muita gente vai argumentar com razão, pelo menos com uma parcela considerável de razão, que não é realmente para ser feito isso com essa saga, porque, afinal de contas, ela é uma saga de esperteza, de autoconsciência e não necessariamente de galhofa, né? Eu acho que tem uma diferença bem grande entre você saber das suas referências
referências e lidar com elas de maneira autoconsciente, de você fazer uma coisa realmente escrachada. E Pânico nunca foi escracho total. Tem várias franquias que são escracho, mas Pânico não. Pânico tem muito respeito pela dramaturgia e os 5 filmes têm, mesmo os mais fracos, tem esse respeito pelos personagens e pelos dramas deles. E é por isso que, na verdade, é uma franquia que ganhou merecidamente muito respeito, por conseguir fazer esse jogo com o gênero sem necessariamente perder valor como um filme de horror. Agora, eu vou fazer uma observação aqui. Eu não gosto da atriz que faz a protagonista da vez, que é a Melissa Barrera. Eu acho ela muito inexpressiva. Eu gosto muito dela em momentos pontuais da ação do filme, porque eu acho que ela parece que se solta de vez, mas dramaticamente eu acho que ela é muito inexpressiva mesmo. Acho que ela carece de uma intensidade que a Neve Campbell, com todas as limitações que ela tinha, ela passava com mais intensidade, com mais força nos filmes originais principalmente. Nesse sentido, eu acho que a Jane Ortega, que é a atriz que faz a irmã dela mais nova, é muito mais interessante. Assim, não vou dizer que é uma grande atriz, mas me passa muito mais pavor verdadeiro e muito mais esperteza na medida certa do que ela. E eu queria concluir esse vídeo fazendo uma reflexão também, que é o seguinte: como eu falei, em tese, de 2011 para cá, muita coisa aconteceu no horror, muitos filmes, novos clássicos do gênero surgiram, é o caso de A Bruxa, Babadook, It Follows, que o próprio Pânico cita, né, mais de uma vez. Mas, apesar dele se demonstrar consciente da existência desses filmes, se você para pensar, ele tem muito pouca coisa a dizer sobre o terror desse momento que a gente está vivendo agora. O horror de 2010 para cá não é incorporado no filme da maneira, por exemplo, como o horror dos anos 2000 é incorporado no Pânico 4. Eu acho que esse filme aqui, ele nem abraça, nem deve abraçar nenhum elemento mais essencial da polêmica do pós-horror. Ele só cita, mas ele não incorpora, né? Enquanto que o quarto filme, que eu gosto bem, como eu falei, ele realmente incorporava muita coisa do horror dos anos 2000. Ele não só tinha a autoconsciência e a esperteza, como ele trabalhava, de fato, com novos elementos que estavam em voga naquele momento. E esse filme aqui, ele não trabalha com isso. Ele realmente retoma os preceitos básicos de Pânico a partir dessa pegada mais de blockbuster, de requel, né? Então, repetindo, ele dialoga muito mais com Star Wars, O Despertar da Força, e com outros grandes filmes de grandes franquias do momento, né? Ou pelo menos dos últimos 6, 7 anos, do que propriamente com o momento do gênero de uns anos pra cá. Enfim, uma reflexão, mas de qualquer modo eu gostei do filme, acho que tem sim espaço para outros filmes na franquia, acho que em alguma medida o terror se desgastou a essa altura do campeonato, mas a diversão está sempre aí. E eu acho que são filmes, os 5 no caso, são feitos para isso, para fazer você se divertir, para fazer você sentir o mínimo de tensão em momentos isolados, e não muito mais do que isso. Nesse ponto, esse filme acertou em cheio.